Boa tarde, mais um podcast, nosso Conversa com Café, aqui da nossa Escola ETEC, hoje dia 18 de agosto, uma tarde um pouquinho nublada, né? Nós temos as nossas convidadas do nosso primeiro integrado B aqui da escola, a Roberta, é a Roberta? A Roberta e a Luana, não é isso, né? Então hoje elas vêm, né, trazer um assunto bem interessante para nós, né? Eu diria, um assunto que... Ele é sempre assim, é um assunto que nunca cai de moda, se assim a gente pode dizer. É sempre pertinente, portanto, né? Porque tem muito a ver com a vida de todo mundo, né? Mas diria assim também, muito especial em relação à juventude, né? Que é o assunto das drogas, né? Parece que cada vez mais vem se normalizando isso e parece que as pessoas cada vez acham que isso é normal e acabam usando. Então tem uma certa banalização, né? Pois é, a gente fala em droga, né? Muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, mas é a maconha, é o crack, não sei o quê. E é todas que estão vindo de drogas sintéticas por aí, né? Mas também tem a questão, por exemplo, do álcool, né? Sim. Né? Que também está aí uma coisa social, aceita, mas está aí, né? É basicamente meio que tudo que altera o teu mental, o teu organismo. Sim. A percepção da pessoa fica alterada, é isso? É. Tá. E na visão de vocês, então, assim, o que leva, assim, a pessoa a procurar esse caminho? Você pode... Será que tem uma resposta para isso? Como é que vocês veem isso? Às vezes as pessoas são meio influenciadas, porque os amigos usam, aí falam, usa aí pra ver como é que... pra te ficar chapadão, mas Sim, né? sim. E aí acaba tu indo pelo caminho do teu amigo, né? Então, tu entra e... Eles, no caso, sempre falam que eles te apresentam o céu, mas o inferno eles não te apresentam. Sim, sim. Porque, tipo, no momento que tu usa a primeira vez, é claro que eles vão te dar, mas depois tu vai ter como começar a... Sim, aquele que está dentro dessa questão, porque é um comércio que tem, Sim. né? Ele vai... É um grande amigo, chega, né? Te afaga e te oferece sem custo nenhum, porque ele quer que te torne dependente, né? Só que depois a conta chega, né? Depois acaba a pessoa ter que contribuir, acaba a pessoa... Tem consequências. Tem consequência, né? Pois é, Roberta, como é que tu vê essa questão das consequências dessas pessoas que, por exemplo, como a Luana coloca, a questão da influência das amizades, né? Ou daquelas pessoas que estão em torno, né? Mas e aí depois, como é que tu vê isso, a consequência disso, Roberta? Começa assim, né? Os amigos falam que, experimenta uma vez pra ver o que tu acha, não precisa usar, né? Sim. Aí tu vai, experimenta, tu vai na onda, e aí tu começa a gostar, e aí depois tu fica naquele vício. Sim. E eles acham também que, assim, só droga, cocaína, maconha, essas coisas assim também não fazem mal, mas o álcool também faz mal, tu pode virar dependente, isso, sim. Isso traz muitas consequências. O vício do álcool é uma coisa que está sendo cada vez mais comum. Existe uma cultura que, por exemplo, para a pessoa se divertir, muitos, né, não todo mundo, né, mas fazer festa significa às vezes ficar realmente alcoolizado, louco, beber até cair, beber quem aguenta mais, faz mistura de coquetéis, isso aqui mais, né, mas não existe um limite, né, normalmente não tem. E aí a pessoa, claro, às vezes se envolve num acidente de trânsito, às vezes comete um crime que, eu não sei, não sabia, não fiz isso, né. Fora que o álcool, no caso, que eu particularmente vejo assim, o álcool talvez seja a droga mais devastadora. O pessoal fala muito da questão do crack, por exemplo, cocaína, essas coisas, né, maconha e tal, mas se a gente pensar bem, talvez o álcool seja mais devastador, porque o álcool é uma droga aceita. Sim, a pessoa bebe e aí ela tem uma ideia, vou fazer uma brincadeira assim, acaba sendo de mau gosto e não dá certo. Aí a pessoa acaba muitas vezes ficando dependente, ela fica viciada, né? Ou é cachaça, ou é vinho, ou é isso, ou é aquilo, né? Ou seja, a pessoa se torna agressiva, se torna dependente, destrói a saúde própria, né? E principalmente começa muitas vezes a pôr em risco o ambiente familiar e o ambiente de trabalho. Não acontece isso? A pessoa acaba afetando a família, tudo, são consequências horríveis. Exatamente, né? Pois é, e a gente então pensou assim, influência foi o fator que vocês disseram assim, influência dessas amizades, né? A gente aí como jovem, tá? Tô me incluindo como jovem, né? né? Jovem de cabelo branco, né? Mas assim, qual é a alternativa então? Roberto tá lá numa festa aqui, aí vem um camarada lá, não sei quem lá, a pessoa, e quer que tu consuma, e te oferece e tal.
Como é que tu faz? Deveria fazer, não sei. Como é que é isso? Assim, eu fui criada desde pequena, assim, sabendo o que é errado, o que é certo. Tá. Então, assim, se me oferecesse num baile, eu já vou saber o que é certo pra mim e o que é errado. Sim. Eu não vou mentir, eu bebo também. Só que, assim, essas drogas, assim, já Tá. não... E bebe Não. até ali... Ou... Não, eu bebo, se eu perceber que eu tô mal, eu já vou... Já parou? Sim, Tu tem a noção do limite. sim. Tá, muito bem. Não, essa noção eu tenho. Isso. Tá, e aí se, Luana, alguém te oferece lá e tu vai ficar constrangida a dizer não? Vou perder essa amizade, então. Pensa assim? Não, eu acho que quando vê. Eu acho que tem que dizer não mesmo. Não É. construir. Aí a pessoa diz, não, mas não sou mais teu amigo, tá careta aí, não sei o quê. Tá, Quando vê um livramento, né? Vai Um ser. livramento, é isso aí. É verdade, um livramento, né? É. Sim, porque normalmente a pessoa quando ela quer... A Ela, pessoa tá meio que te levando pro mau caminho. É. Né? Então, uma coisa dali não vai. e ela vai tentar te colocar para baixo. Ó, então tu não é meu amigo. Ah, então é assim que tu faz com os amigos, né? Ah, mas deixa de ser, não sei o que lá, né? Ah, é. Então vai tentar te depreciar no sentido que te convencer a entrar, né? Mas é melhor perder... Será que era um amigo mesmo, então? Não era amigo. Não, né? Então, Tava só é. por causa, talvez, de conveniência. Então, é verdade. Se é uma amizade, entre aspas, que é uma pessoa que vai te trazer problemas, tu não precisa ter. Porque, então não falo mais contigo. Às vezes vai dizer isso, aquela pressão, né? Mas se a pessoa está querendo te levar para um caminho desse, evidentemente que tu não precisa dela. Ela não vai agregar na tua vida, né? Não vai, né? Só Pois vai te é. levar pro mau caminho. Mau caminho, né? E aí a Roberta falou uma coisa muito interessante, né? Porque tu disseste bem assim, em outras palavras, né, Roberta, que tu foste criada, a educação, olha só, né, pessoal? A educação criada, aprendeu em casa, teus pais, é isso? Sim. Essa questão desses riscos, né? Eles te proibiram o consumo de droga. Como é que foi a educação que eles te deram? Você pode dizer assim, como é que te explicaram isso? Ou te deram exemplo, como é que foi? Bom, a minha mãe falava que, assim, é perigoso de usar, né? Quando você alguma coisa der errado. Então, pra mim, eu já tenho um pouco de receio, assim, de se me oferecerem uma coisa que já sei que é errado, eu já tenho um pouco de receio. Sim. Fui criada meio assim em casa, Tá. pra ter... Como é que eu posso dizer? Pra ter mais medo dessas coisas, assim. Tá, e aí uma coisa surge. Como é que é? Para educar nesse sentido, porque ele está falando de questão de família, né? É proibir os filhos Ou talvez Ou- conscientizar. conscientizar, né? É. Sim. Avisar sobre. Isso. Ter aquela confiança, né? Porque às vezes tem pais que proíbem os filhos de ter determinada atitude, mas já proíbe com aquele olhar discriminatório, com aquela coisa impositiva, até ameaçando, né? Aí muitas vezes o que acontece, a criança, ou o jovem, o adolescente, ele perde a confiança ou não se sente com abertura para conversar com os pais. Não é? E aí acontece, o que está na rua, às vezes a outra pessoa lá que está mal intencionada, ele é o grande amigo teu, né? Ele está pronto para te ouvir, para conversar, não censura, te acolhe, né? Claro, porque às vezes tem um outro interesse ali, né? E às vezes os pais, quando se tornam muito radicais, confundem educação com consciência, que está dizendo, né? Com radicalismo, vão punir o filho. Se o filho pergunta uma coisa, aquilo já... Só os olhos já fuzila tudo, né? Como é que vai ficar a criança, o jovem? Não vai perguntar, né? Aí ele vai se fechar. Quando ele precisar de um conhecimento, ele vai pegar, ou ele não vai ter, ou daqui a pouco ele pega uma pessoa que não é tão confiável assim, não é? Então eu acho interessante realmente, né, colocar assim, Luana, aqui, educar pela consciência. Sim, por isso que é importante os pais conversarem com os filhos sobre explicar as consequências e coisas. Porque é importante o filho saber e ter essa conversa com os pais, porque às vezes depois acabam os colegas, às vezes parecendo amigos, e aí acabam usando sem saber o meio de É. dizer. Os pais devem ser os maiores amigos, né, dos filhos, né, isso. Pois é, e aí, pensando nessa situação, que a gente está falando em família, né, e como é que fica essa questão das drogas quando, por exemplo, já em casa tem alguém que já é usuário, ou da droga permitida, o álcool, por exemplo, ou até dessas que não são aí, né, como é que fica essa questão aí? Como é que vocês veem isso? Porque aí, às vezes, assim, nem todo mundo quer compactuar daquilo, né? Mas às vezes tem um que é drogado mesmo, dependente e tal, e aí? Como é que fica a questão? Que aí, qual é o caminho disso agora? Né? Eu acho que quando vê, a criança fica já meio em alerta, meio receosa, porque já viu o que o familiar passou sobre. Sim. Eu acho que quando vê,
já fica mais alerta, mas também garanto que tem alguns traumas junto por causa de ter um familiar assim. Sim, é isso. É complicada a situação, né? Muito bem. Muitas vezes tem uma família que já é viciada, assim, ou Pois bebe é. demais. E a criança já cresce achando isso, ou ela cresce traumatizada, ou já acha que isso é normal. E começa a entrar muito cedo nessa vida também, Sim. tem esse problema. Sim. Às vezes até, segundo certas realidades, e alguns estudos também mostram que às vezes a pessoa, ela não tem até em casa, no ambiente familiar, nenhuma questão com envolvimento com droga propriamente, né? Mas às vezes existem alguns conflitos dentro da família, alguns desajustes familiares que fazem com que, coloca, né, Roberta? Às vezes essa criança, esse jovem, ele busca um escape, ou uma rebeldia também dentro. Ele pode ser um escape e entra nessas amizades, ou nas influências, ou no consumo mesmo, né? Ou às vezes ele tem realmente, ele quer ficar rebelde, ele quer revidar com aquele problema que está incomodando e, digamos, vira a cabeça, né, entre aspas, né? E aí vai entrar, talvez por rebeldia mesmo, né? Vai entrar num caminho desses, né? E aí, claro, dependendo da pessoa até depois ter dificuldade de sair disso, né? Então isso pode ser um fator, né? Bom, não sei quantos minutos nós temos já de pod aí. Como é que tá indo? 11h19. 11h19, tá. Nós temos que hora agora? 2h54. Então assim, pessoal, o pessoal que vai estar nos assistindo depois, né, no nosso pod aqui, a gente está fazendo bem ao vivo praticamente, né? Depois vai, claro, a gente vai postar o material lá no YouTube, né? Mas é isso, é bem informal, né? Vocês como jovens, então, o que vocês podem sugerir, então, para as pessoas sobre essa questão da droga? Tanta coisa se diz sobre isso, mas como é que vocês veem isso? Eu acho que se prevenir e saber dizer não, porque depois que se vicia é muito difícil sair, e esse negócio de fazer tratamento é bem difícil também. Então o negócio é saber dizer não e se prevenir. Conhece, assim, pessoas no teu círculo aí que entraram e estão se tratando, ou coisa assim, ou não? Já conheci gente que tem esse certo vício e olha, não é nada legal. Conseguiram sair? Conseguiram sair ou não? Não, mesmo buscando tratamento, tudo? Ajuda ou não? Ou não buscar ajuda? Nem com tratamento não ajudou muito, então não é legal estar com pessoas com esse vício assim na volta, porque, como é que eu posso dizer? É uma amizade que assim, se tu perder a amizade por causa desse vício, tu fica meio mal, fica um clima bem pesado. Interessante. Então, Luana, como é que você tem conhecimento de situações assim ou não? Não, eu não tenho muita consciência com esse tipo de coisa, mas é algo que vem se normalizando, né? Mas isso é a questão, eu já acho que a segunda, terceira vez tu falas essa palavra, essa expressão que tu falas, né? Normalizando. Como é que tu vê essa questão de normalizar? Porque, tipo, meio que tu vai numa festa hoje, meio que parece normal ter drogas, ter bebidas, e as pessoas acabam usando por alguém que vai lá, tipo, que não foi nessa festa, acaba entrando e diz, usa pra saber, né? Sim. A pessoa curiosa acaba entrando. É um caminho meio que sem volta. Sim. Então quer dizer que tem uma coisa meio comum isso? Tem bastante, quer dizer, bastante gente usando isso. Hoje em dia, tipo, parece que tá mais normal isso do que alguns tempos atrás. Deve ter uns tempos, Pois é. Eu acho que os pais não têm conversado tanto com os filhos, eu acho. Mas interessante que hoje nós estamos numa época, né, a gente aqui numa rede social, né, está colocando essa fala de vocês é extremamente importante, porque vocês estão falando de jovem para jovens, né? Embora que o nosso tempo é curtinho aqui, né? Mas para bom entendedor a mensagem de vocês 10, né? Mas a gente pensa assim, essa questão, porque hoje acesso à informação que a gente mais tem. Se tu pensar na época que eu tinha a idade de vocês, isso lá há muitas décadas, né? Há um tempo, né? A gente via, e antes ainda mais, né? No tempo dos meus pais, por exemplo, no tempo da avós de vocês, né? Informação é que não se tinha, quase nada, né? Não se tinha informação. Né? Não tem. Hoje, por exemplo, tu tá com o celular aí, né? Rede social, claro que a gente tem que saber filtrar, né? Sim. Aquilo que é positivo ou não. Mas o acesso à informação propriamente, ele tem qualquer tipo de informação. A juventude hoje, eu diria que nunca teve tanta informação à disposição do que qualquer outra anterior, né? Conhecimento, né? Antigamente a pessoa podia até entrar nessa por ingenuidade, porque não sabia, porque não tinha acesso, porque os pais às vezes não conversavam, tinha uma educação mais rigorosa, né? Não tinha essa abertura de pai e filho de ser mais próximo, né?
de falar certos assuntos, né? Não tinha. Muito raro isso, né? Cada um se criava meio a bicho, assim, né? Mas hoje não. E aí não adianta, então. Porque era para ser o contrário. Ó, tem informação melhor para a gente ter um mundo melhor, né? E aí, como é que fica isso? Como é que tu vê? A informação ajuda? Esse acesso ou atrapalha? Eu acho que ajuda, porque a pessoa está informada sobre... A pessoa entra no caminho, eu acho que entra sabendo, sabe? Das consequências, dos impactos, a pessoa entra sabendo. Então, porque informação tem. E a maioria dos pais, hoje em dia, conversam, às vezes, com os filhos sobre o assunto. E eu acho que a pessoa, às vezes, entra sabendo, ou por curiosidade, ou, sei lá, influência. Sim. Então não é por falta de acesso hoje. Tá. Talvez uma crise de valores. Talvez a gente estejamos vivendo num tempo em que certos valores, princípios estão se perdendo. Talvez, né? Uma época que a sociedade sempre tem uns períodos assim, que a cultura é A, B, ou C, vai mudando com o tempo, né? Os valores mudam, né? Talvez hoje nós tenhamos uma crise desses valores aí, né? Nesse sentido, que tem informação à disposição, mas, no entanto, não se aproveita de maneira positiva tudo que está disponível para nós, né? Talvez isso tinha que ser pelo lado bom, né? As pessoas têm informação, só que acabam não valorizando. Isso. Muito bem. Para a gente fechar o nosso pod, então, tá? Já está fechando nosso tempo aí. Uma frase que tu poderia dizer, Luana, assim, para o pessoal que está aí, depois, sobre isso. Acho que as pessoas têm que se conscientizar mais sobre, não normalizar. E eu acho que tomar mais cuidado com isso, porque é um caminho que sem volta. É difícil sair, né? Muito bem. Acho que a pessoa tem que ter um pouco de consciência. Roberta, e aí? Eu acho a mesma coisa que ela, tem que ter mais consciência. Tá aí né? Perdi o que eu ia falar agora. As informações estão aí. Sim, estão aí. A gente sabe, tem noção das consequências, estão continuando usando por curiosidade. Então, eu acho melhor se conscientizar mais, pensar nas consequências. Bom, exatamente. E, na verdade, a gente que deve ser dono da nossa vida, né? As decisões são nossas, né? A gente não pode tomar influência porque alguém vai avaliar a gente de um jeito ou do outro, né? Daqui a pouco tu vai dizer que não para contentar, ou vai dizer que sim para contentar, né? O outro. Na verdade, a gente tem que saber o que a gente quer para nossa vida, né? E aí, dependendo, a gente, se tiver que dizer não, diz, né? Não tem problema nenhum, né? Porque quem é que arca com as consequências, boas ou não? É a gente, é cada um, né? No momento que tu escolhes um caminho, tu também, a gente escolhe, né? O caminho da vida, quem arca com as coisas boas ou não, é a gente, conforme a escolha que a gente faz, né? Então, nada mais justo que a gente ter posição. Eu diria isso, é posicionamento, né? Se alguém vem para te contrariar, bom amigo não é. E o bom amigo, ele te ajuda nas horas que tu precisa e, principalmente, ele não te leva para o caminho ruim. Quem é amigo de verdade, pessoa de verdade, essa pessoa não vai te induzir a nada que seja prejuízo, né? Agora, se ela sinaliza com alguma coisa que tu vê que, sabe, né? Informação a gente tem, que não é da melhor, é melhor se afastar então. Porque a escolha é nossa. Com certeza. Isso aí. Perfeito. Pessoal, então, é isso? Então nós agradecemos aqui então a Luana e a Roberta, né, pela participação de hoje, no nosso pod, sobre essa questão das drogas, né? E aí fica o recado então para os nossos seguidores, né, os seguidores, principalmente a juventude que está aí nos acompanhando, né, que a vida é feita de escolhas e a gente precisa fazer as escolhas certas, né? Droga, essas coisas, sempre teve no mundo que é mundo, sempre teve, né? E aí a gente tem que ser forte, tem que ser seletivo, tem que saber o que faz, né? Conforme vocês bem colocaram aí, né? Então agradecemos aqui a participação de vocês, né? E aí, né, na semana, acho que quarta-feira por aí, o episódio aqui sobre esse tema estará já nas redes sociais. Curtam aí, compartilhem e vão, né, passando essa ideia adiante aí, divulgando nosso trabalho do podcast Conversa com Café. Muito obrigado então.